Alô, alô, pessoal, bom dia. Vamos lá, mais uma aula na continuação daquela sequência que eu falei para vocês de cinética química. A gente continua nesse tema, então a gente vai abraçar aí um conteúdo importante para a nossa prova. Na aula passada, a gente falou sobre os conceitos iniciais de determinação da velocidade dos reagentes, a velocidade dos produtos, o quanto é consumido, o quanto é produzido. Eu quero ver hoje com vocês outra coisa. Eu quero ver hoje com vocês por que que uma reação química acontece? O que que faz uma reação química acontecer? O que que é importante para uma reação química existir? Então, para que uma reação química ela ocorra, a gente precisa então ter alguns parâmetros, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Então, uma reação química para ocorrer, ela precisa essencialmente de três pontos. As partículas que vão reagir, elas precisam ter entre si afinidade química, elas precisam querer fazer ligação uma com a outra, precisam ter uma afinidade química de uma molécula com a outra molécula, tá? Isso é fundamental. Na sequência, já que elas têm afinidade química para acontecer, elas precisam se encontrar, elas precisam se chocar, elas precisam ter esse contato uma com a outra para que a reação possa se desenvolver. Além disso, eu preciso também de uma energia mínima para fazer com que essa reação aconteça, e essa energia mínima ela é chamada de energia de ativação. Então, quando a gente está falando de uma reação química, três pontos são essenciais para que essa reação aconteça. Primeiro deles, a afinidade química, as partículas, se não tiverem afinidade, elas não vão reagir entre si. Segundo ponto, elas precisam se encontrar, elas precisam ter esse choque e elas precisam ter uma energia mínima para que essa reação aconteça. Então, vamos lá. Papel e o gás oxigênio. Papel e gás oxigênio, eles têm uma afinidade química. Então, o papel ele pega fogo, o papel ele queima. E o papel, para pegar fogo, ele precisa entrar em contato com o oxigênio. Então, o papel, nesse momento aí, na sua casa, nessas anotações que você está fazendo, ele está em contato com o oxigênio do ar. Então, eu tenho moléculas do gás oxigênio se chocando com as moléculas do papel, com as partículas que eu tenho do papel. Entretanto, por que que essa reação não acontece? Porque está faltando a energia mínima para que essa reação aconteça, que é a energia de ativação. Então, se você colocar um fósforo aceso numa pontinha do papel, ele vai desencadear a reação e a reação ela se processa daí para frente, tá? Então, essas três coisas são fundamentais. A gente não vai discutir na cinética química afinidade química. Isso faz parte de outro conteúdo em química, aliás, isso faz parte de toda a química, estudar quando é que essas partículas elas têm ou não têm afinidade, ok? O que a gente vai desenrolar aqui no assunto de cinética química é a energia de ativação e os choques, tudo bem? E sobre os choques, é por onde a gente começa, a gente precisa entender, a gente precisa compreender, imaginar, na verdade, como é que essas moléculas vão se chocar. Qual é a orientação que essas moléculas têm para poder formar uma reação? Então, se eu tenho duas moléculas, A2 e B2, e elas vão se chocar para poder produzir uma substância chamada de AB, então a gente precisa, não basta que elas tenham afinidade e até que tenham a energia de ativação suficiente para acontecer. Mas a orientação, a maneira como essas moléculas elas vão se chocar, elas precisam ter algo denominado de orientação favorável. Elas precisam ter esse choque do jeito certo, da maneira correta, das moléculas se encontrando de uma forma que favoreça a quebra das ligações entre os dois átomos de a quebra da ligação entre os dois átomos de B e a formação da ligação de A com B. Então, numa reação química como essa daqui para acontecer, eu preciso quebrar a ligação que existe entre A e A, eu preciso quebrar a ligação que existe entre B e B, e preciso fazer novas ligações, que vai ser de A com B e de A com B, para poder formar essas novas substâncias. Então, quando nós temos orientações desfavoráveis, como essa daqui e como essa daqui, a gente não vai ter um choque eficaz. O nosso choque vai ser ineficaz.
o nosso choque, então, não levará à formação de uma nova substância. Então, essas partículas elas vão se chocar e vão se afastar novamente, e, eventualmente, numa próxima rodada de choques, elas podem se encontrar, e aí a gente formar uma nova substância. E aí a gente, sim, consegue formar uma nova substância. Lembrando que isso daí é uma teoria de como essas partículas podem se processar e por que com todos os fatores favoráveis, ou seja, com afinidade química, com energia de ativação suficiente, e elas se chocando, por que que mesmo assim a gente não tem uma reação ocorrendo? Por que que a gente não tem 100% de rendimento numa reação? Por que que elas, com todos os fatores, a gente não tem a formação do produto? Então, significa que, por teoria, a gente entende que esse choque, ele não foi um choque que favoreceu a formação de uma nova ligação. Numa situação onde eu posso eh, desmembrar um pouco melhor isso com vocês, eu tenho então os reagentes, que seriam então A2 e B2. Então aqui eu tenho uma reação onde eu tenho A2 reagindo aqui com B2. Nós vamos produzir do outro lado 2 de AB. Então, numa reação como essa, a gente tem a formação aí. Quando a gente tem a energia de ativação suficiente, quando a gente tem o choque numa orientação favorável, a gente vai formar uma substância de caráter intermediário, uma substância instável e, pessoal, preste atenção nisso daqui, ó, altamente energética, uma substância com conteúdo energético muito elevado. Essa substância que está aí, ela vai ser chamada de complexo ativado. Ela é uma substância, então, intermediária, ela é uma substância que não é nem A2, não é nem B2 e não é nem AB. Ela é uma substância que foi formada. Como ela é muito instável, ela então vai formar rapidamente os produtos ou não. Vai depender aí de outros pontos que podem favorecer essa reação daí acontecer. Então, se eu puder colocar isso daí num gráfico, eu teria a seguinte situação: eu teria A2 num determinado patamar, num determinado conteúdo energético aqui, numa determinada entalpia. A gente, então, para essas substâncias, A2 e B2, vamos fornecer a chamada energia de ativação. Então, a energia de ativação ela é definida como sendo o valor mínimo de energia para que aquela colisão entre A2 e B2 seja uma colisão eficaz. Então, seja uma colisão que vai acontecer com o conteúdo mínimo de energia para formar aquela estrutura lá de cima que a gente chamou de complexo ativado. Tá? Então, para formarmos o complexo ativado, eu preciso fornecer essa chamada energia de ativação. A energia de ativação, então, ela é a quantidade de energia que vai do reagente, preste atenção nisso daqui, ó, é a quantidade de energia que vai reagente, do reagente até o meu complexo, até o meu complexo ativado. Então, esse, esse é o valor, esse é o valor da energia de ativação. Tá? Então, perceba que ela é uma reação exotérmica, ela é uma reação que acontece com perda de energia térmica, então ela vai ser mas para ela acontecer, ela precisou receber uma determinada quantidade de energia. Então é por isso que a gente tem essa curva que vai até lá em cima, formando o complexo ativado, e depois a reação ela acontece. Uma coisa interessante aqui que eu preciso analisar com vocês é que essa reação ela poderia ser uma reação reversível, ou seja, que ela acontece nos dois sentidos. Então eu teria aqui, olha, A2 mais B2, e quando eu tenho uma reação reversível, eu represento por duas setas, tá? E aí eu coloco do outro lado 2 de AB. Isso significa que essa reação ela pode acontecer tanto de A2 e B2 produzindo AB, quanto de AB produzindo A2 e B2. E perceba que a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para AB formar o complexo ativado lá em cima, ela é maior. Então, essa quantidade de energia aqui, ó,
é muito maior do que essa quantidade de energia aqui. Então perceba que essa reação ela é muito mais favorecida no sentido direto do que no sentido inverso. Do que se você tiver AB para poder transformar em A2 e B2, a necessidade de energia para que ela ocorra, ela será maior, invariavelmente será maior, tá? Então esse conteúdo energético daí ele vai ser mais necessário nesse ponto, tá? Olhe para essa situação que a gente tem aqui. Eu tenho três situações onde a gente precisa analisar as moléculas que estão no reagente, a gente precisa analisar o momento do choque e a gente precisa analisar o ponto 3, que é onde eu tenho ou não tenho os produtos. Perceba na situação número um que a gente tem aqui essa molécula do NO2, essa molécula daqui do NO2, se choca com a molécula do CO. E na situação 3, eu vejo que essa mesma molécula do NO2 está voltando, do mesmo jeito que ela começou. Isso significa que esse choque que aconteceu aqui, ele foi um choque ineficaz, ou seja, ele não gerou produto, ele não formou nada. Diferente dessa situação aqui, ó, 2, onde eu tenho aqui o NO2, só que do outro lado, a molécula que está voltando, perceba que vai ser agora o NO. Se você entender que a bolinha azul é o nitrogênio e as bolinhas amarelas são o oxigênio, a gente tem o NO2 indo, se choca no ponto 2, só que aí voltou como NO. Então, um dos átomos de oxigênio passou para o CO. Vamos conferir isso daqui, ó. Eu tenho aqui o CO, uma bolinha azul e uma bolinha amarela, e lá do outro lado o que eu tenho é agora uma bolinha azul e duas bolinhas amarelas, o que significa que nesse ponto 2 a gente teve um choque eficaz. Então, um choque que gerou a formação aí de um produto, tá? Na situação número 3, a gente tem aqui, olha, o NO2, nós temos o NO2 e do outro lado eu continuo tendo o NO2. O que significa que essa situação número 2 aqui, ela foi um choque que também foi um choque ineficaz, ou seja, também foi um choque que não gerou a formação de um produto, tá? Então, bora dar uma olhada nas alternativas aí. Pode-se afirmar que, na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior do que a energia de ativação. Ah, pessoal, é impossível isso daí acontecer. A energia de ativação é sempre maior do que a quantidade de energia, tanto de reagente quanto de produto. Eu preciso fornecer essa quantidade de energia. Então, quando ele me diz que a energia do reagente ela é maior do que a energia de ativação, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Então já estaria errado aí, mas a geometria da colisão não favorece a formação dos produtos, tá? Então, ah, sim, essa segunda parte seria verdadeira, mas a gente já tinha negado essa proposição. Letra B de bola. Na situação 2, ocorreu uma colisão com uma geometria favorável e energia suficiente para formar os produtos. Essa proposição, ela me parece claramente ser verdadeira, porque eu tive de fato a formação dos meus produtos, eu tive de fato um choque eficaz, então isso daí tudo aconteceu. Se aconteceu, tinha afinidade química, tinha energia de ativação e tinha também uma orientação favorável nesse choque, tá? Vamos continuar. Ah, na letra C, na situação 3, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produtos. Bom, na situação 3, a gente sequer teve reação, então nem completamente, nem incompletamente, nem por partes isso daí aconteceu, então não deu. Letra D de dado, nas situações 1 e 3, ocorreram reações químicas. Ocorreram reações químicas? Falso. Contrário, não ocorreram reações químicas. Letra E, nas situações 1, 2 e 3, ocorreu a formação de complexo ativado, produzindo novas substâncias. Bom, eu não tenho como afirmar se
ocorreu a formação de complexo ativado. O que eu sei é que nas 3 não houve formação de novas substâncias. Por que isso? Porque quando a gente tem a formação do complexo ativado, esse complexo ativado, por estar ali no alto, com um conteúdo energético muito elevado, ele pode voltar para a reagente, então a reação ela não se processou totalmente, e ela pode ir para frente. Imagina isso como se fosse um carrinho de uma montanha russa. Então ele precisa acumular uma quantidade de energia muito alta, muito alta, muito alta, chegou lá em cima, mas aí esse carrinho ele pode voltar. Tá? O que a gente espera, o que a gente está fazendo para isso é que o carrinho vá para frente, para a formação dos produtos. Mas, eventualmente, a gente pode ter o retorno desse carrinho para os pontos iniciais. Ok? Vamos tentar fazer mais uma questão aqui agora. Olha essa. Para que ocorra uma reação química, é necessário que os reagentes entrem em contato através de colisões, o que se chama teoria das colisões. Essa teoria se baseia. Todas as colisões entre os reagentes são efetivas, ou seja, são favoráveis. Turma, essa proposição ela é claramente falsa, né? Todas não serão favoráveis. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões. Essa proposição aqui ela é verdadeira. Existem colisões que não são favoráveis à formação do produto. Sim, são aquelas colisões que a gente chama de ineficazes por conta da orientação da molécula. Maior será a velocidade da reação quanto maior for a energia de ativação. Aqui eu quero voltar naquele gráfico e te mostrar o seguinte. Perceba que quanto mais alta for essa curva, maior vai ser a energia necessária para a reação acontecer. Então, se eu tiver uma situação onde eu preciso muita energia, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui um desenho para vocês, eu coloco aqui uma curva, e nessa curva aqui eu tenho reagente, energia de ativação lá no alto, e aqui eu tenho a formação do produto. Então, aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto, e eu tenho lá no alto esse ponto. Se eu fizer uma outra reação aqui, com uma energia de ativação agora assim, eu acho que está muito claro para vocês, eu acho que vocês conseguem ver isso daí, ó, com muita tranquilidade, no momento em que eu consigo, no momento em que eu consigo fazer o seguinte, deixa eu colocar uma linhazinha mais fina aqui, ó, tá? Perceber que a quantidade de energia que vai do reagente até a formação do complexo ativado, tá? Que seria então essa linha aqui até formar esse ponto aqui em cima. Naquele caso de lá de cima, eu vou precisar de muito mais energia, então a reação ela vai ser muito mais lenta, a reação ela vai ser muito mais difícil de acontecer, porque ela vai exigir um conteúdo energético muito maior. Então, nesse item 3, maior a velocidade da reação vai ser menor, quanto menor. Então, aqui nós temos uma proposição falsa. Significa aqui que nós temos Significa aqui que nós temos as proposições 2 e 3 como verdadeira, correta, letra B de bola. E aí, tudo bem até aqui? Muito bom, então vamos fazer mais essa questão aqui para a gente fechar esse segundo bloco de cinética química. Nós temos aqui uma reação do H2 com grafite produzindo C2H2 a partir do diagrama. É incorreto afirmar. Cuidado com isso daí, tá? Incorreto, ele está querendo saber a afirmação, a alternativa errada aí. Então ele fala aí o seguinte, turma, nós temos a entalpia das substâncias simples é igual a zero. É só você olhar no gráfico, a gente tem aqui zero, verdadeiro. Eu não marco porque eu quero a incorreta. Letra B de bola. A energia fornecida ao carbono e ao gás hidrogênio na formação do complexo ativado é de 560 kJ. A energia de ativação, ela vai ser a energia que eu forneço desde o reagente até o ponto da formação do complexo ativado. Como os meus reagentes têm um valor zero, chegar até o complexo ativado implica em receber 560 kJ, proposição B de bola, verdadeira, não marca. Letra C, o ΔH de formação de um mol do C2H2 é de 226 kJ. Para eu determinar o valor do ΔH,
é apenas H do produto e H do reagente. Nós já vimos isso em termoquímica, vai ser uma outra playlist que eu vou fazer aqui para vocês. Nós temos então apenas essa diferença aí de entalpia, né, que vai do 0 até o 226. Então nós temos, turma, a letra C também verdadeira, não marca. Letra D de dado, a síntese do C2H2 é um processo exotérmico. Falso. Nosso processo ele é endotérmico. Já concluímos isso na letra C. E letra E, na obtenção de 2 mols, o sistema absorve 452. Bom, o 452 aqui, ele vai ser obtido porque para 1 mol seria 226, eu multiplico isso daqui por 2 e vou encontrar 452 quilojoules, proposição então verdadeira, ok? Então, isso finaliza o nosso segundo bloco de cinética química. Esse finaliza, então, aqueles conceitos iniciais e teoria das colisões, tá bom? Então, tudo tranquilo até aqui? Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado. Até a nossa próxima aula.